Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio número 64. E quem está comigo aqui hoje é a Taine Librelato. Já vou apresentá-la. Mas eu queria só te lembrar, se você é novo por aqui, que todo sábado às 10 da manhã nós temos um novo episódio indo ao ar pela Porto Gravatá e pelo Facebook da rádio. Ou, se você preferir, você pode nos acompanhar lá no Spotify, no YouTube do Vivi e Aprendi Podcast. E se você ainda não nos segue no Instagram, @Vivi e Aprendi Podcast, porque lá sempre tem aqueles melhores cortes de cada episódio. Bom, essa pessoa que está aqui comigo, eu estava falando aqui com ela nos bastidores agora, nós marcamos, acho que com 5, 6 meses de antecedência, porque realmente ela tem uma agenda bem cheia, então é um privilégio muito grande de ter conseguido esse espaço na agenda. Nós nos sentimos muito importantes por isso, diga-se de passagem. Eu vou apresentar então a Taine. Ela é esposa do Ulisses, mãe da Maria Eduarda. Ela é acionista e conselheira da Librepar, que é a holding que controla a Librelato. Se você não sabe quem é a Librelato, certamente você já deve ter dirigido atrás de um caminhão com uma carroceria da Librelato, é isso? É isso. Ela é graduada em Direito, em Administração, tem pós-graduação em Gestão Empresarial e Marketing, tem várias especializações no exterior, Estados Unidos, Espanha, Alemanha. Ela também é podcaster, ela é administradora da Rádio Guarujá e lá ela tem um podcast chamado Papo Empreendedor. Além disso, ela é uma mulher que tem muita representatividade no associativismo, então tá sempre com cargos de liderança na FACIS, que ela foi a primeira mulher a assumir a vice-presidência aqui do Extremo Sul catarinense, na Acaerte também, e ela é coautora de vários livros. Além disso tudo, ela é aquele tipo de pessoa inquieta, tá sempre desenvolvendo novas habilidades, passa tempo de qualidade com a família, ela é uma pessoa de alta performance. E nós estamos muito curiosos para entender a tua mentalidade, para entender a tua trajetória, o que te fez chegar até aqui e o que te faz ainda, o que vai te fazer te chegar muito mais longe com essa tua organização, mentalidade. Então eu tô muito entusiasmada para te entrevistar. Seja muito bem-vinda, Taine, aqui no Vivi e Aprendi. Muito obrigada. Tô bem feliz de estar aqui hoje. Ai, que bom. Eu queria entender um pouquinho... deixa eu te falar. Por que você está aqui hoje? Várias pessoas te indicaram. Sério? E principalmente com o intuito de que você é uma mulher inspiradora. Fico feliz em saber disso. Verdade. E uma das pessoas que te indicou me falou assim, a Taine foi muito importante na Librelato. Ela teve um papel importantíssimo no crescimento da Librelato. Então eu queria dar alguns passos atrás, entender um pouquinho quem era a Taine antes da história da Librelato. O que a Taine almejava, o que a Taine fazia, o que ela buscava e como que foi essa história de sucessão familiar. A Taine era uma menina que queria ser ou juíza ou delegada de polícia. E foi pra isso que ela estudou. Que foi pro direito. Fui pro direito. E meu pai queria muito que eu fizesse administração. Ele não queria que eu fizesse direito. E ele dizia que ele jamais iria pagar 2 faculdades. E eu falei que eu ia seguir meu sonho, que era direito. Então eu tive sorte, eu fiz administração, passei em primeiro lugar, acabei ganhando algumas bolsas, né, de presente. Então ele teve que pagar a minha faculdade de direito. Ele falou que ia pagar uma faculdade só, então deu certo, né. E eu fui estudar direito e administração. Eu fazia administração de manhã e direito eu fazia à noite. E eu trabalhava no fórum à tarde. Sempre trabalhei durante a faculdade. E quando eu acabei a faculdade de Direito e Administração, eu tive um problema de saúde chamado osteoma ósseo, que é um osso que nasce para fora da cabeça. E aí eu tive que, por 6 meses, parar de estudar, né? Que é causado em razão do estresse. Olha só. Depois eu fiz cirurgia, tudo, mas é causado em razão do estresse. E aí, nesses 6 meses, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, o pai tem que deixar eu trabalhar na Librelato, porque eu vou ficar fazendo o que em casa 6 meses? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, estudava à noite, final de semana só estudava. Como é que eu ia ficar em casa sem fazer nada? E aí ele não queria que eu trabalhasse na Librelato. Ele sempre falava assim que empresário não tinha férias, não tinha 13º, não dormia direito. E ele não queria aquilo para a filha dele. Ele queria que eu fizesse concurso público, para cartório.
Como eu sempre estudei muito, ele fala, eu tenho certeza que tu vai passar. E eu não queria fazer concurso público para cartório. Eu queria ser delegada de polícia. E aí, ele pegou e me colocou na almoxarifada da empresa. Ele tinha certeza que em uma semana eu ia pedir para sair. Tinha que usar uniforme, tinha que usar bota no calor, né? Ele disse, não, em uma semana ela pede para sair. Vou botar aqui, que aqui é o teste. Aí ele botou uma semana, eu adorei. Eu fiquei 15 dias. Aí, quando deu 15 dias, a gente não tinha uma organização assim no almoxarifado. A gente era uma empresa pequena, né? E as peças ficavam meio que espalhadas assim dentro da empresa, né? Dentro do almoxarifado. Então a gente pegou caixas de mercado e a gente separou todas as peças. Pegamos o Excel, que na época era Excel, né? Separamos tudo certinho. Então quando alguém ia buscar alguma coisa alguma peça para colocar no implemento, era só botar no computador e automaticamente já achava a peça. Nós já sabíamos onde é que estava. Nós tínhamos separado. E passou um mês e ele achou muito esquisito que eu não tinha pedido para sair ainda. Aí ele foi lá ver o que estava acontecendo, assim, né? Aí chegou lá e disse, tá, mas quem foi que fez essas coisas? Ah, seu Lúcia. O nome do meu pai era José Carlos, mas chamava ele de Lúcia. A gente fez tudo que ela mandava a gente fazer. E aí ele assim, eu acho que eu posso aproveitar melhor ela aqui. Aí eu comecei a passar por um processo de trainee dentro da empresa, mas na época nem tinha esse nome bonito lá, né? Então assim, eu passei por todos os setores da Librelato, né? Menos a parte de solda. O resto, todos os setores eu passei, assim. E quando meu pai era vivo, eu sempre fui tratada como funcionária da empresa. Nunca como uma filha do dono, assim. E aí eu fiquei durante 1 ano passando por todos os setores, aprendi em todos os setores. E aí depois eu me tornei gerente de marketing e jurídico da Librelato, né? Assumindo as minhas 2 faculdades, digamos assim. E assim começou a minha história dentro da empresa. E o bacana disso tudo é que assim, no meu primeiro dia de trabalho, aconteceu uma coisa muito ruim dentro da empresa. Nós fomos roubados. Quando eu cheguei para trabalhar, imagina o primeiro dia de trabalho, tu chegar do trabalho, a tua empresa tá toda quebrada porque os bandidos entraram com empilhadeiras dentro da fábrica. Da fábrica não, do escritório. Então eles entraram com empilhadeiras, quebraram o escritório, para levar cofre. Na época a gente era uma família de italianos simples que deixava dinheiro no cofre. Hoje não existe mais isso dentro da empresa, hoje é tudo no banco, né, por segurança. Mas na época não era. E, infelizmente, machucaram 2 funcionários nossos. Porque senão essa história seria de amor, não de roubo, né? Por que aconteceu? 1 ano depois, o delegado da cidade descobriu quem eram os bandidos. E aí ele foi lá contar pro meu pai. E aí eu conheci o delegado e casei com o delegado. Olha! Por isso que eu brinco assim. E tudo aconteceu assim, ó. Foi, no caso, 1 ano depois de eu começar a trabalhar na Librelato, que eu conheci meu marido dentro da Librelato. Então eu acho que a minha história tinha muito a ver com a Librelato, né? Sim, em todos os sentidos. Sim. E aí, como que foi essa trajetória até chegar numa posição de liderança mesmo? No sentido de ser decisiva, de tomar decisões ousadas. Como que foi essa tua trajetória e essa tua conquista de espaço? Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, assim. Né? Então, no departamento de marketing da empresa e também no jurídico, eu sempre consegui implementar muito a criatividade. E sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de estudar. Eu sempre falo, sabe? Meu pai sempre falava pra mim que conhecimento é o único bem que ninguém nunca tira de você. Você pode ter muito dinheiro num dia e não ter nada no outro, mas conhecimento tu nunca vai perder. Então eu sempre fui uma pessoa que sempre estudou muito. Assim, minha mãe também professora, né? Sempre me estimulou muito a estudar. Então foi em razão disso, assim. Foi isso que fez com que eu tivesse uma vida diferente do que eu tinha quando eu era criança. Esses dias eu até estava comentando com um primo meu, assim, que a Taine de 9 anos teria muito orgulho da Taine que é hoje. Mas não em questão de sucesso, porque sucesso é uma coisa relativa, né? Sucesso para ti, para mim, são coisas diferentes, assim, mas o que eu percebo hoje, o que eu me sinto realizada é as pessoas que eu consigo ajudar. Por exemplo, eu tenho vários cursos de formação que eu já fiz no Brasil e também fora do Brasil, mas eu tô acabando de me formar num curso de constelação familiar. Ai, que legal! E assim, ó, eu adoro constelação. E por que essa busca, assim, ó? Eu vou querer atender como consteladora? Não. Eu quero ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que essa é muito a minha função. Eu tive uma oportunidade de fazer uma missão espiritual para a Índia. Olha só. Compartilhe, por favor. Fiquei curiosa. E assim, ó, mexeu muito comigo, né? O que acontece? Quando as pessoas trabalhavam... Sempre que as pessoas trabalhavam comigo, eu sempre fui muito de investir em estudo. Investir em faculdade, pós-graduação, em cursos. E eu ficava muito chateada quando a pessoa pedia para sair.
depois de ter ganho a faculdade, depois de ter ganho a pós-graduação. Acho que isso é muito comum do empresário, né? Ele foi lá, investiu na pessoa e de repente pede para sair da empresa. E na Índia, eu entendi que isso é minha missão. Então, assim, como missão de vida espiritual, né? Eu, Taine, foi o que eu descobri lá, eu tenho uma missão de ajudar as pessoas que estão ao meu lado a crescerem. Então, quando elas estão prontas, elas têm que partir, elas não vão ficar comigo. Então, isso pra mim foi muito forte, assim, e fez eu ver muitas coisas de forma diferente. Então, assim, hoje eu sou muito grata a quem esteve comigo, a quem está comigo e a quem já partiu. Uhum. Mas como que tu foi parar na Índia? Isso é muito engraçado. Quando eu ganhei a Maria, eu comecei a ter dificuldade de equilibrar a carreira e a maternidade. Que é muito difícil, né? Eu acho que tem duas coisas no Brasil que são muito romantizadas. A primeira é o empreendedorismo. Todo mundo acha que ser empreendedor é ser rico. É ter dinheiro, é não precisar trabalhar 8 horas por dia, né? Pode chegar a qualquer hora no trabalho e sair a qualquer hora. E a gente sabe que isso é totalmente mentira, né? E a segunda coisa é a maternidade. A gente vê muito nos Instagrams da vida que, é maravilhoso. Não que não seja maravilhoso ser mãe. Mas eu já falei várias vezes aqui sobre isso, sobre o puerpério. Meu puerpério foi uma lástima. Mas assim, é muito difícil. Com certeza. É um desafio gigante. Sim. Então, eu contratei uma mentora para me ajudar a equilibrar a carreira com maternidade, que é a Vanilza Silvano. E aí, foi com a chegada da Vanilza que eu comecei a entender muitas coisas sobre quem era a Taine e aonde a Taine poderia chegar, né? Foi uma coach, né, que fez uma mentoria também comigo. E aí, durante um ano, eu sempre tive medo de falar em microfone. Sempre. Fez parte da mentoria, durante um ano, eu não podia recusar nenhum tipo de convite. Porque todo mundo que me convidava dizia, não, eu não tenho tempo. Não, eu não posso ir. Taine, faz uma palestra pra gente. Não, eu não posso. Isso aí, eu não ia porque realmente eu tinha medo de ir. Tinha medo de falar em público, né? Eu sempre gostei de escrever. Então, assim, se mandar eu escrever um livro, eu escrevo um livro. Eu amo escrever, amo. Fazer monografia foi, pra mim, maravilhoso, né? Mas falar em público era difícil. E aí a Vanilza fez. Durante um ano, eu era obrigada a dizer só sim. Então, todo mundo que me convidou naquele ano... Poxa vida, eu fui! Eu fui. E isso já fazem 10 anos. E eu tive a oportunidade de ser presidente da Associação Empresarial de Orleans. E nós somos... Não ganharam porque não era uma premiação, mas nós fomos eleitos um case de sucesso de governança em Santa Catarina. Então, a gente teve a oportunidade de apresentar a associação no estado inteiro de Santa Catarina. E cada palco que eu descia, alguém me olhava e falava, gente, tu conhece a Cris? Eu dizia, não, tu tem que ir pra Índia com a Cris. E assim, sem mentira nenhuma, em 7 palcos que eu subi no Oeste, os 7 palcos eu desci e alguém falava da Cris. Chegou no 7º, você tem uma coisa de errado, né? Quem é essa Cris? Olha só, quem é essa Cris? Me passa o contato dela. Pronto, peguei o contato da Cris e mandei uma mensagem. E aí a Cris faz uma entrevista pra ver se tu tem perfil. E aí ela fez a entrevista e depois ela me confessou que eu era a pessoa que menos tinha perfil das que ela entrevistou. Olha só. Mas ela disse, vou passar trabalho com ela, mas eu vou levar. E ela disse que ela se encantou. Mas qual é o objetivo dela? O que ela faz? A Cris, ela tem uma agência de viagem e ela também é coaching e mentora. Então, ela é muito um resgate, assim, de tu entender o que realmente vale na tua vida, né? O que realmente é importante na tua vida. Eu sempre digo assim, eu fui uma pessoa... meus pais são separados. Quando eles tinham 9 anos, meus pais se separaram. Então, eu fui criada pela minha mãe com a ajuda do meu pai. E a gente nunca faltou comida, nunca faltou, né? Nada assim que possa dizer pra ti, passei fome. Não, isso nunca aconteceu. Mas sempre a gente teve necessidade de ter as coisas e a gente não tinha. Então, tudo que eu tenho hoje financeiramente, eu sou muito grata, né? Eu sou grata desde a escada que eu tenho em casa, que era meu sonho ter uma escada em casa, quanto um lustre que eu tenho na minha casa. Só que tem coisas que são pequenas que a gente não percebe o quanto são importantes. Eu tive a oportunidade de dormir num hotel, um hotel espiritual, Ashram, que é o chamado. E assim, eu não sabia se era mais suja a cama ou o chão. Então, eu entender que a minha toalha é limpa e que o meu lençol é limpo dentro da minha casa, aquilo foi extremamente importante para mim. Parece ser coisas pequenas, mas são coisas que a gente não percebe, né? E eu me achava uma pessoa extremamente grata, assim. E ali eu percebi que faltava ser grata a muitas coisas ainda. Porque tomava banho de balde. Então assim, o que é um chuveiro elétrico?
Né? Então, assim, a Índia me ensinou coisas que... A Cris mesmo fala assim, ó, eu sou natural de Orleans. E eu tenho muito orgulho da minha cidade, Orleans, né? Hoje eu moro em Criciúma, mas eu sou natural de Orleans. E a Cris falava assim, Taine, a missão que a gente faz pra Índia poderia ser em Orleans. Só que lá o choque cultural não é tão grande. Então aqui, em 20 dias, tu se transforma, porque o choque cultural é enorme, assim. Né? Lá, a vaca é sagrada. Um dia eu fui comprar uma água, veio a vaca e lambeu minha mão. E tu não pode nem chutar a vaca, né? E assim, ó, tu convive no meio de pessoas e animais, tudo junto. É tudo junto. Então, se nós estivéssemos aqui na Índia, teria uma vaca aqui dentro, certamente. Porque a vaca fica na casa das pessoas, dentro, na sala. Mas por que a Índia tem essa questão espiritual tão desenvolvida? É que eu sempre falo assim, ó, a Índia, em relação ao Brasil, ela tá 100 anos atrás, tá? Mas em relação à parte espiritual, ela tá 100 anos na frente. Por quê? Porque todas as pessoas cuidam da mente lá. Para eles, o que é importante é a mente. Porque eles são divididos por castas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que nasce na casta de lavadeiras, elas não pode mudar de casta. Nem com casamento, nem com a ascensão social. Então, ela nasceu assim, tem que morrer assim. Então, eles cuidam muito da parte espiritual. Eles meditam na escola, eles meditam no meio da rua. Então, é uma coisa muito assim, tipo assim, ó, tu acha que tá dentro de um filme. Sabe aquela novela Caminho das Índias? Não sei se é do teu tempo, né? Mas é do meu. É do meu. É igual a novela. É igual, não mudou nada. Pra te atravessar uma rua, gente, eu quase morri de medo pra atravessar uma rua, porque tu não sabe se vai conseguir sobreviver atravessando a rua, sabe? Quantidade de... É assim, ó, é macaco, é vaca, é tuk-tuk, é uma loucurada. É gente escovando o dente no meio da rua. Então, assim, ó, o que a gente via na novela é muito pouco perto do que é lá. Mas eles cuidam muito do interno, assim, né? É sobre, assim, ó, eu fazer o bem pra ti que vai voltar pra mim. É sobre sempre querer ajudar, sempre querer conciliar as coisas. Uma coisa que a Índia me ensinou muito foi sobre a medicina, assim. O quanto a gente tem que cuidar dos alimentos da nossa cozinha. Né? Eu nunca imaginei que o que a gente come fosse tão importante assim na nossa vida. Que, na verdade, a cozinha hoje é o remédio, né? O remédio tá na cozinha, né? Que é o alimento, né? Então, assim, eles cuidam muito da parte da alimentação. E isso interfere automaticamente tanto nas emoções quanto na parte física. Então, assim, ó, tudo pra eles é... Por exemplo, a porta do meu quarto era um cadeado muito velho. Eu fui fechar, eu cortei a mão. Eu disse, ai meu Deus, cortei a mão na Índia, né? Tétano. Tô ferrada, né? Aí eu fui lá, eles botaram cúrcuma. Eu disse, o que isso aí vai ajudar, né? Ai meu Deus, meu marido vai me matar. Eu só falava assim, não, eu não vou ligar pro meu marido, que ele vai dizer, pelo amor de Deus, tu sai daí, tu pega um hotel 5 estrelas. Tu se joga. Eu não vou contar pra ele o que tá acontecendo. E aí eu cortei a mão funda, assim, eles passaram cúrcuma. Te digo, deu 10 minutos, tava tudo certo. Então é uma coisa muito estranha, assim, sabe? Eu acho que tudo que a gente precisa, a gente já tem. E tem gente ainda esperando alguma coisa pra ser feliz. Então, eu acho que a Índia ensina muito sobre isso. Tá, e por outro lado, agora, dando uma volta aí, uma pivotada na história, ao mesmo tempo que você teve essa experiência, essa busca espiritual num país subdesenvolvido, você foi buscar conhecimento num país super desenvolvido, na Alemanha, nos Estados Unidos. Que vivências, o que você foi buscar lá nesses lugares? Que vivências que você trouxe de lá? E qual foi o teu intuito de ir pra lá? Na Alemanha, eu fui aprender sobre transporte, né? É o meu ramo, mas eu fui representando a FACISC, né? De que forma que a gente pode melhorar a locomoção em Santa Catarina? Esse foi o nosso intuito, assim. E o que a gente percebe na Alemanha, assim? No Brasil, para as pessoas pararem de andar de carro e andar mais de trem ou de metrô, né? Ou de próprio ônibus, né? Porque trem e metrô a gente tem que instalar ainda, né? A gente tem que mudar a cultura, tá? Na Alemanha, é raro as pessoas que têm carro na garagem. Aqui no Brasil, no mínimo, a gente tem 2. Né? Por quê? Porque lá o transporte público é maravilhoso. Não é por classe social que anda de ônibus. Todo mundo anda de ônibus. E lá como é que funciona? Assim, ó, pra te trocar o ônibus, sair do ônibus e pegar o metrô, tu anda de 4 a 12 quilômetros por dia pra fazer essa troca. E eles já fazem isso pensando na qualidade de vida e na saúde. Aqui no Brasil, se tu não conseguir deixar o carro na frente da loja, a pessoa não vai entrar na loja. Então tem que ter uma mudança de mentalidade muito grande em relação ao Brasil. Então a gente percebeu assim, não é só tentar trazer metrô pra cá, investimento pra metrô, pra trem, melhorar
a parte de ônibus, né? De transporte público. É mudar primeiro a mentalidade. A cultura. Porque as pessoas aqui não andam 100 metros pra ir na loja, reclamam. Eu também reclamava, tá? Eu fiquei apavorada na viagem, assim. Avisaram que a gente tinha que ir de tênis, que a gente ia caminhar. Só que eu, Taine, nunca tinha dado na vida 12 quilômetros. Na vida inteira. Eu andava por dia na viagem. E eu assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu andava 12 quilômetros porque como a gente foi fazer o seminário, a gente fez o seminário em várias universidades. E a gente trocava de cidade, de estado, tudo pro transporte público. E a gente não podia andar nem de Uber, que lá é raro, né? Nem de táxi, nada. A gente só podia entrar de trem, metrô, ônibus. Gente, eu tava ficando enlouquecida. Eu era a que mais reclamava na excursão. Na missão empresarial. Eles brincam, Taine, isso aqui não é excursão, é missão empresarial. Você não, mas que missão é essa que se anda 12 quilômetros? Gente, eu nunca tinha dado na minha vida. E isso também fez com que quando eu voltasse, eu fosse procurar fazer uma academia. Influenciou. Mas foi muito bacana, assim, a experiência que a gente teve na Alemanha. E eu também conheci a fábrica da BMW, né? A fábrica da BMW, pra mim, foi a minha Disney, né? Porque pra mim, que gosto do transporte, que tô nesse meio, assim, chegar numa fábrica que só tem robô, aquilo era lindo, assim. Eu pensava que tava num filme de ficção científica. Porque eu nunca tinha visto uma coisa... Eu nunca imaginei que uma fábrica de carros pudesse ser assim. Então imagina assim, ó, era tudo robô, um em cima do outro, produzindo o carro, e tu fala assim, meu Deus, mas não pode ser verdade. Isso aqui deve ser uma ficção, porque eu fiquei muito apavorada, assim. O quanto o mundo tá evoluído e ainda... Não chegou isso no Brasil. E aí você falou assim, foi a minha Disney, e você foi para os Estados Unidos fazer um treinamento Disney. Fui. Por quê? Eu tive a oportunidade de ir pra Disney com 17 anos. E me encantei pelo parque. Acho que é difícil quem vá e não se encante, né? Mas eu fiquei encantada demais. Assim, meu Deus, né? Por que isso não pode ser no Brasil? Não o parque, mas a forma de tratar as pessoas, né? Eu sou muito defensora da gestão humanizada, assim. Eu acho que é uma bandeira que eu tenho na minha vida. E aí foi por isso que eu fui buscar a Disney, né? Fazer esse curso dentro da Disney, assim. E lá, eu sempre falo assim, tá, mas qual foi o maior aprendizado da Disney na tua vida? Eu sempre falo que quando eu vou num casamento, eu sou a pessoa mais bem tratada depois da noiva. Aí eu sempre pergunto, por que tu acha isso? Porque a primeira coisa que eu faço quando eu chego num casamento, eu pergunto o nome do garçom. Então eu sempre falo, mas como assim? Só ninguém quer ser chamado de garçom, gente. Por que a gente faz isso? Né? E pior que às vezes nem é garçom que te chama, vem aqui, né? Então, assim, ninguém quer ser chamado pela profissão. Todo mundo quer ser chamado pelo nome. Então, gestão humanizada não é criar métodos científicos, não. É tratar o ser humano com respeito. É tratar todo mundo por igual. Mesmo porque não existe diferença pelas profissões. Ninguém é melhor porque é branco ou preto. Ninguém é melhor porque é rico ou pobre. A gente tem que parar de fazer isso. Uma coisa na Índia que eu fiquei muito revoltada são as castas, né? E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas será que no Brasil a gente também não é dividido em castas? Só tem outro nome? É claro que é. Se tu vai arrumada numa loja, tu é tratado de uma forma. Se tu vai mal arrumada, tu é tratada de outra. A gente também tem castas no Brasil. Só que a gente não chama assim. Então, assim, ó, eu acho que por isso a minha busca pela Disney, assim. E aí eu me encantei mais ainda, né? Conhecendo a empresa Disney, o bastidor, né? Vendo como funciona a empresa, eu disse, meu Deus, eu tenho que levar isso pro Brasil, né? E o que tinha no funcionamento dos bastidores? Eu já falei isso em outros episódios aqui do livro O Jeito Disney de Encantar Clientes, que eu sou bem fã. Outro dia, até num curso de imersão que nós demos um livro para cada dentista, que eram nossos mentorados naquele curso. Porque eles falam muito que o espetáculo começa pelo elenco nos bastidores, né? E qual foi a vivência mais interessante desse bastidor que te encantou e que tu trouxe pra empresa? Olha, eu acho que tentar fazer tudo dar o máximo da gente, assim. Eu sempre falo assim, tudo que eu faço da minha vida, eu dou o meu melhor. E aí é por isso que eu não me arrependo. Mas isso é da tua mentalidade, isso já tá muito vivo em ti. Como que tu faz o teu time enxergar isso também na prática? Eu acho, eu sempre falo, a liderança ela é por exemplo, né? Eu não lidero falando para as pessoas, eu lidero fazendo. Então, assim, a minha equipe, por exemplo, na Rádio Guarujá, ela é muito unida, ela é muito junto, todo mundo se ajuda, todo mundo tem que cumprir meta. Porque, assim, as pessoas confundem o que é gestão humanizada. Muita gente pensa que gestão humanizada é eu passar a mão na cabeça das pessoas. Não.
Gestão humanizada é eu sentar com a pessoa, dizer o que tá bom, o que tá ruim, o que tem que melhorar e dizer eu tô junto contigo. Então isso é gestão humanizada, né? É cobrar meta, é ajudar a pessoa no que ela precisa. Tanto na vida pessoal quanto profissional, não dá pra separar. E uma coisa muito interessante, assim, ó, de um curso que eu fiz nos Estados Unidos, esse não foi na Disney, foi na Babson College, foi que futuramente não se vai mais ter gestores em empresas. E isso eu fiquei muito assustada. Olha, É. eu nunca ouvi falar sobre isso. A gente vai viver num mundo de tanta colaboração que um vai ajudar o outro e não vai ter mais o gestor para intermediar isso. Não vejo ainda isso no Brasil, tá? Porque assim, ó, tu vai fazer um curso nos Estados Unidos. Tu tem que ter cuidado quando tu traz as coisas pra cá. Porque demora 10 anos pra chegar. E tem coisas que não dá pra te trazer. Porque tu vai assustar. Então, é sobre isso que tem que cuidar, assim. E na Espanha, um curso que eu fiz na Espanha que pra mim foi muito bacana, foi sobre associativismo, tá? Como é que funciona na Espanha, assim? As empresas são muito parceiras uma da outra. As pessoas não se vê como concorrente. Que aqui no Brasil a gente se vê muito como concorrente, né? Lá não. Por exemplo, vamos supor que tem duas empresas que fabricam móveis aqui no Brasil. O que eles fazem lá na Espanha? Eles se juntam, têm o mesmo setor para comprar o material e na hora de produzir e vender, cada um que se vire. Mas eles se unem, né? Então, por exemplo, sei lá, dentistas, como é que poderiam fazer isso? Se unem, compram tudo que precisa juntos, tem um departamento de compra juntos, pagam tudo juntos, pagam mais barato, e na hora de produzir, cada um é por si. Mas eles pensam muito dessa forma, de colaboração já. Diferente do Brasil, que ainda pensa muito em concorrência. E por isso, para mim, o associativismo é tão importante. Porque eu acho que ele transforma a nossa maneira de pensar sobre o mundo. A gente está num mundo que um pode ajudar o outro. Eu não tenho que vir aqui dar uma entrevista para ti, ou tu dar uma entrevista para mim, pensando em algo que eu posso ganhar. Mas sim em algo que eu posso dar. Porque automaticamente o mundo vai te dar. A gente ganha de outra forma, né? Então por isso que o quanto é importante a gente procurar a forma de pensar diferente, assim. Eu falo rápido, né? Não, tá tudo certo. Não se assusta. Te avisaram que eu falava rápido? Não, nós vivemos na velocidade 2x, né? Do WhatsApp, do áudio 2x, tá tudo certo. Vou tentar falar mais devagar. Não, tá tudo tranquilo. Qual foi a característica ou a habilidade que tu acha que foi a característica principal que tu sempre teve, que te levou a ser essa pessoa, assim, de alta performance, de estar presente em tantos lugares simultaneamente e entregando. Uhum. Porque tem gente que tá presente em vários lugares e não entrega nada pra ninguém. Mas tu tá sempre entregando. Qual é a principal característica que tu acha que tu tens e que te fez chegar e ter esse resultado? Eu tenho muita vontade de mudar o mundo. E eu acho que a gente muda o mundo com pequenas atitudes. Se eu chegar pra uma pessoa e ver que ela tá triste e perguntar se ela quer um abraço, eu tô mudando o mundo. Ai, Taine, como assim? Se eu mudo o mundo daquela pessoa, automaticamente ela vai mudar o mundo de outro alguém. E eu acho que o mundo é muito de formiguinhas, assim. De um ir ajudando o outro. Outra coisa que pra mim acho que é importante na minha vida é a disciplina, né? Eu sou extremamente disciplinada. E planejo tudo. Tudo é planejado. Eu sei exatamente o que eu vou comprar em janeiro de 2026. Eu tenho orçamento da minha vida pessoal inteira. Então, assim, tudo é muito planejado. Então, acho que também isso é importante. O meu pai, quando eu tinha 17 anos de idade, ele era um menino que não tinha dinheiro nem para comprar um sapato. E ele pegou uma lista de desejos e escreveu 17 sonhos. Entre eles, ter uma empresa com 500 colaboradores. Antes de falecer, ele conseguiu realizar todos. Mas porque aquilo estava escrito. Então, uma coisa que eu fiz desde dos 15 anos, assim. Eu tenho a minha lista do que eu sonho. E eu sempre falo assim, os meus sonhos, os meus desejos, nunca pode ser maior do que o sonho dos outros. Então, eu nunca posso passar por cima de ninguém para conseguir o que eu quero. Mas eu tenho que planejar o que eu quero, o que eu sonho, nos meus desejos, né? Então, assim, o quanto é importante botar, Taine, meu sonho é ter um carro. Quanto custa o carro? Quanto que dá para guardar para comprar o carro? Ah, mas só daqui a 20 anos. Começa a guardar agora. Né? O futuro é decidido hoje. Eu sempre falo isso. Então, o quanto a gente tem que se organizar em tudo na nossa vida.
E claro que vai acontecer coisas que não vai dar certo, né? Talvez o plano de comprar o carro em 20 anos vai ser em 40. Mas se eu estiver me organizando para isso, o universo vai me ajudar a conseguir. E eu sempre falo assim, ó, Deus nunca coloca uma vontade no coração da gente que a gente não possa realizar. Acho que tem que ter muito Deus na nossa vida, assim. Isso é muito importante. Muito bem, hein? Essa frase foi forte mesmo. Quando você fala assim, tem coisas que não vão dar certo, né? Teve algum momento que foi mais marcante de frustração na tua trajetória? E o que isso te ensinou? Aí, assim, ó, tem vários momentos que a gente tem vontade de desistir. Eu sempre falo isso, eu duvido o ser humano que não tem vontade de desistir. Não existe. Tem ser humano que não quer contar, não quer falar sobre isso. E eu sempre falo assim, ó, que no Brasil, a gente cultua muito o sucesso da pessoa, não a caminhada. Isso tá muito errado. A gente tem que começar a mudar isso. Porque assim, ó, qualquer pessoa que tu chamar aqui da cidade vai vir aqui contar uma linda história. Todo mundo tem a sua cruz para carregar, né? E o quanto é importante a gente não desistir. Porque vontade todo mundo tem. Quando meu pai faleceu, eu tinha 30 anos. Eu descobri no Brasil o que era ser mulher, o que era ser jovem, o que era ser herdeira. Eu passei e ainda passo por muito preconceito. Eu já fui em eventos onde tinha o vice-presidente da República, o Mourão, na época, e eu fui proibida de entrar porque eu era mulher. O segurança achou que era um evento para homens. Porque eu ia ser a única mulher lá dentro. Nossa! Né? Então, assim, já escutei frases em reuniões do tipo, mulher só serve para lavar roupa e para cozinhar. Ou para sexo e lavar roupa. Então, assim, são coisas que por mais que seja, mas é uma brincadeira de mau gosto, mas isso machuca demais. Chega uma hora que a gente cansa. Eu tive 2 gestações, né? Eu tive um aborto, e quando eu tava grávida da minha segunda gestação, alguém olhou pra mim e falou assim, ai, que bom que tu tá grávida, né? Tomara que seja menino pra ter competência pra trabalhar na empresa. Mentira. Verdade. Então, são coisas que são muito fortes. O preconceito, ele é muito forte. E isso não é mimimi. São coisas que eu vivo na pele. O fato de ser herdeira, assim, as pessoas acham que quando a gente herda só coisas boas. Né? Então, as pessoas acham que é fácil ser herdeiro. E eu não estou reclamando que não é fácil ou que é difícil, né? Mas, assim, o quanto o fato de ser filha do dono, o quanto isso pesa. Primeiro porque as pessoas te comparam. Gente, eu nunca vou ser meu pai. Meu pai era um cara que dava de... se Deus quiser, eu vou transformar a vida dele num livro. Tô escrevendo já faz bastante tempo, assim, que é um livro difícil pra mim escrever. Porque mexe muito com o meu emocional, né? Sabe? Ele era um cara fora da curva. Eu não vou ser ele. Eu não quero ser ele. Eu quero ser a Taine. Então, acho que é por isso que eu me sinto uma pessoa feliz. Eu sempre falo assim, ó. Eu fui uma criança e uma adolescente infeliz. Porque eu tentava provar pros outros o que eu não era o que eles imaginavam. Na época que meus pais se separaram, eu passei por muito preconceito na minha cidade. Uma cidade pequena, de 20 mil habitantes, achava que filha de pai separado ia ser prostituta, vagabunda, e aí vai. Então, eu passei muito a minha infância e adolescência provando pros outros que eu não era o que eles esperavam de mim. E eu só comecei a ser feliz na vida quando eu entendi que eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu brinco, ninguém paga meus boletos. Né? Então, ninguém tem nada com a minha vida. Então, o quanto é importante, assim, ó, a gente se amar, a gente se cuidar e a gente se aceitar que a gente não é perfeito. A gente tem que também parar de querer acreditar ou falar pros outros que a gente é perfeito. A gente não é. Eu não dou conta de tudo. Sabe? Só que, assim, ó, eu aprendi na Índia que a gente tem que escolher onde é que a gente quer ser 10. Não dá pra ser 10 em tudo. E eu achava que antes equilíbrio era ser 10 em tudo. Então, assim, ó, esse ano eu vou escolher se eu quero ser 10 em casa, se eu quero ser 10 como esposa, como mãe, como empresária, né? Como associativista. Aonde é que eu vou querer ser 10 esse ano? E eu tenho que combinar isso com o meu marido, com a minha família. Agora, ser 10 em tudo não dá. Ninguém consegue. E é por isso que tem tantas doenças de hoje em dia, assim. É as pessoas buscando uma perfeição que não existe. E a gente tem que aceitar isso. Eu acho que isso é muito importante. Você falou que o seu pai era uma pessoa fora da curva. Sim. Fala um pouquinho mais sobre ele. Quem era ele nesse sentido, fora da curva? Meu pai via 10 anos na frente, assim.
Quando fomos abrir uma fábrica em Capivari, a gente foi abrir uma fábrica de semi-reboques, né? De basculante lá. E na época ninguém comprava basculante. Aí eu disse, mas ô Lúcia, como é que nós vamos fazer uma fábrica em Capivari se ninguém compra basculante? Eles vão começar a comprar. A hora que a gente acabou a fábrica, a gente foi a maior empresa de produção de basculante do Brasil. A vender. Tudo isso por quê? Porque ele enxergava além. Até hoje tem coisas que a gente faz que ainda estavam nos planos dele. Olha só. Então eu sempre digo assim, ó, cada pessoa tem que ser única. Não tem que buscar vestir a armadura do outro. Né? Que cada um, assim, ó, cada um tem no seu DNA um chamado. Então tem que seguir o nosso chamado, não o do outro. Então, eu acho que isso é muito importante para as pessoas, assim, não querer copiar os outros. Se inspirar, sim. Se comparar, jamais. E como é que foi a tua história com os livros? Porque você é coautora de alguns livros. Sim. E você falou que você ama escrever, que você deve entrar naquele estado de flow que não vê a hora passar e fica viajando ali. Como que veio a história do primeiro livro e qual que era o teu objetivo com ele? Não, na verdade, desde que meu pai faleceu, eu venho escrevendo o livro sobre meu pai. Mas pra mim, eu tenho uma dificuldade. Eu sempre fui uma pessoa que tudo que eu começo, eu termino. Menos o livro do meu pai. Opa, tem alguma ponta solta aí que precisa ser compreendida. E aí, isso foi muito estranho, assim, porque daí eu tô lá escrevendo, mas daí, assim, entrevista alguém, eu fico ruim, eu passo mal, aquilo mexe demais comigo. Eu vou dar um tempo, né? Você tá fazendo uma terapia, então, junto com esse livro. É difícil, assim, é muito difícil, né? Porque eu acabo descobrindo muitas histórias sobre ele. Que eu não sabia, que eu não imaginava, assim, meu Deus, mas como assim? Eu achava que sabia tudo sobre ele. Então, isso é muito bacana, assim. E aí, eu fui convidada pela Cibele para ser uma das autoras de Empreendedorismo Feminino, é o nome do livro. Participei, adorei participar. E aí, na sequência, eu fui convidada para ser coautora do livro Maternidade e Carreira. Aí, eu conversei com meu esposo, eu falei assim, olha, eu posso até aceitar, mas eu vou contar a verdade. Eu não vou chegar lá dizendo que a maternidade é cor-de-rosa, porque é mentira, daí não é eu. Porque eu sempre falo, a gente tem que ser de verdade. A gente não tem que ficar fazendo um personagem. Daí ele assim, olha, eu acho que tu tens... Meu marido me incentiva demais, assim. Ele assim, eu acho que tu tens que contar tudo que tu passou. Como mãe, assim. Né? Não como forma de assustar, mas como forma de mostrar a verdade. Porque as outras mulheres... É porque assim, ó. As mulheres, quando se vê a outra na internet achando a maternidade a coisa mais fácil do mundo... E aí tu fica noites sem dormir... Né? Porque até hoje, quando a minha filha fica doente, ou quando ela não dorme bem, outro dia eu acordo acabada. E eu tenho que passar uma maquiagem, botar um sorriso no rosto, e ninguém tem nada com isso, né? Mas assim, as outras mulheres precisam saber que isso acontece com a gente também. Então, eu peguei e falei assim, não, vou escrever tudo o que aconteceu, principalmente sobre o aborto, assim, que também é um tema que ninguém fala sobre. Né? Que é um luto, meu Deus, é um luto terrível e ninguém fala, porque para as pessoas é um feto. Pra gente é um filho. Sim. Pra mim foi um filho que morreu, não foi um feto. E sob o ponto de vista espiritual, que tu deve ter explorado isso, ou compreendido isso, o que tu entendeu disso, dessa tua experiência do aborto? Ai, até hoje eu não entendi. Não? Não. É algo muito forte em mim ainda, assim, não é uma coisa 100% curada, sabe? Por isso que eu digo assim, ó, a gente precisa falar mais sobre as coisas ruins que acontecem com a gente. Né? Talvez, quando por acaso eu descubro que alguém perdeu e vou conversar com a pessoa fala pra mim, Taine, nunca imaginei que fosse assim. Porque ninguém fala sobre isso, a sociedade trata como um feto. E eu lembro que quando eu perdi as pessoas assim, tá, mas tu perdeu, o que tu fez? Assim, gente, como assim, o que eu fiz? Nossa, além da dor que eu tava sentindo, é como se eu tivesse uma culpa. Não fiz nada de errado. Eu simplesmente perdi um bebê, né, sem culpa, né? O coraçãozinho parou de bater. Então, assim, o quanto a sociedade cobra coisas da mulher, né? Essas cobranças é muito perigoso. Eu sempre falo, eu vim do mundo onde eu achava o máximo ser Mulher Maravilha. E hoje eu vejo como esse título destrói a mulher. Porque ela quer vestir uma capa que ela não consegue carregar. Então a gente não precisa ser Mulher Maravilha. A gente precisa, quando tá em casa com o filho, ser mãe de verdade com o filho. Então, na minha casa, eu brinco com a minha filha. Sábado, eu brinco domingo, né? Dia de semana, quando eu chego, eu faço as tarefas com ela. Eu ajudo ela. Às vezes eu não consigo ajudar na tarefa, mas a gente conversa, eu leio histórias, a gente brinca.
Mas assim, ó, é tempo de qualidade, não de quantidade. Isso também é importante. Porque a minha mãe, ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Isso não quer dizer que ela não foi uma boa mãe. Não quer dizer que ela não me ensinou valores. Então não é a quantidade de tempo que tu estás com o filho, mas não é a qualidade de tempo. É isso que é importante. A Tatá Cipriani, uma psicóloga que já esteve aqui conosco no podcast, ela falou que tem estudos que mostram que 15 minutos diários de atenção total que você dá para o seu filho, aquele momento de conexão plena, já são suficientes para suprir lá o potinho do amor e das memórias afetivas. Olha, se parar para pensar, 15 minutos. Não, eu brinco assim, né? Às vezes também eu tô brincando e não tô querendo brincar, né? A gente é adulta, a gente não gosta mais de brincar de Barbie, né? E aí teve um dia que eu tava brincando de Barbie, eu disse, ai, que saco ficar brincando de Barbie. E ela ali, mãe, tu não tá fazendo direito, mãe, não sei o quê. Aí eu olhei pra aquela Barbie, minha vontade era bater na Barbie. Deu assim, gente, como a gente tá estressado, né? Então assim, não é todo dia que tu tá bem pra brincar de Barbie. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum tu não tá bem. Sai, Maria, hoje é essa Barbie que a mãe tem. A mãe vai dar uma descansadinha. Agora eu deitava a Barbie fazendo de conta que a Barbie tá dormindo, né? Porque pra criança isso é brincar. Sim. Então, assim, a minha filha, ela é muito ativa. E às vezes eu quero arrumar a casa. Aí como é que eu faço? Ela ama arrumar gaveta. Sabe curso de organize? Ela vê no YouTube. Ela ama. Aí o que eu faço? Ai, vamos arrumar as gavetas, Maria. Nossa, é a felicidade dela. Nossa! E aí eu deixo ela arrumando, eu vou fazendo minhas coisas e ela vem ajudando, sabe? Isso é atípico numa criança. Ela gosta. Então, assim, ó, é procurar outras coisas que a criança gosta também. Sim. Né? Sim, totalmente. E com relação ainda a essa questão da maternidade, você compartilha alguns momentos com a tua filha, né? Nas redes sociais. E quando você escreveu lá sobre maternidade, sobre carreira, na tua visão e na tua experiência de mãe e profissional que você é, qual é o ponto mais difícil no momento em que a mulher começa a passar pela experiência da maternidade e se depara com esse impasse entre a carreira, a maternidade, além do cansaço físico que existe? Olha, eu falo que eu tive que adaptar a minha vida 100%, assim. A carreira e maternidade, então mudou totalmente. Né? Mudou totalmente a minha vida. E assim, ó, tô muito feliz como eu tô agora. Então eu acho que toda família tem que ver de que forma é melhor se organizar. Até vou dividir contigo algo, assim, até ruim em relação a mim. Quando eu trabalhava como executiva na Librelato, tinha muitas pessoas que quando passava o período de licença maternidade, pediu pra sair da empresa. E eu achava aquilo um absurdo. Meu Deus, sair, vai largar a carreira porque tem filho, né? Como assim? Que absurdo. E hoje eu entendo que o preço para pagar alguém para ficar em casa com a tua filha ou a escola, talvez é o preço do teu salário. Então tu precisa fazer aquilo pro teu marido continuar trabalhando. Então assim, eu acho que a gente tem que parar de julgar a mulher. Ou de julgar qualquer pessoa, não é só a mulher, é o homem também. Então eu acho assim, para cada realidade é uma fase. E se a mulher saiu, até foi muito legal que essa semana no Papo Empreendedor, eu entrevistei uma pastora. E ela falou que quando ela teve filhos, ela deixou de trabalhar fora. E ela começou a cuidar dos filhos, assim, né? E aí ela disse da importância de não parar de estudar. Tudo bem que tu não vai mais trabalhar fora. Porque eu sempre falo assim, ó. O que não existe no mundo é mulher que não trabalhe. Ou ela trabalha dentro de casa, ou ela trabalha fora. Agora, mulher que não trabalha não existe, né? Então, assim, ó, o quanto é importante, se tu tiver que deixar o teu trabalho fora de casa, né? Pra cuidar dos filhos, continue estudando. Continue se preparando. Porque os filhos vão crescer também. E tu vai voltar pro mercado de trabalho. Então, assim, ó, a primeira coisa é parar de julgar. E a segunda coisa é entender que tudo passa. Acho que isso foi muito ensinamento pra mim na Índia, assim. Quando eu tava no Ashram lá, que foi o hotel que era tomando banho de balde, era muito sujo, enfim. Eu sou uma pessoa muito ativa, que sempre quer resolver tudo. Lá eu tive que treinar a minha mente pra dizer o seguinte, tudo passa. Esses dias aqui vão passar também. Né? Esses momentos ruins que eu tô tendo aqui vão passar. Que isso é aprendizado. E tem coisa que a gente tem que aceitar. E eu sempre falo assim, ó. Se eu não sou bem tratado nesse lugar onde eu estou, talvez sou eu que estou no lugar errado. Porque eu acho que todo mundo nasceu pra brilhar.
Fala um pouco mais sobre isso. Eu vejo, assim, que muitas pessoas não se encontraram no trabalho onde estão, ou no próprio casamento, ou na própria família. E talvez é porque aquele lugar não é pra ela. Aquele ambiente não é pra ela. Então ela tem que trocar de ambiente. Ela não tem que ficar lá reclamando do ambiente. Ela tem que trocar de ambiente. Apesar de que, no Brasil, a gente tem uma métrica que 90% das pessoas estão infelizes no trabalho. Aí talvez também um problema não é o trabalho. Talvez são as pessoas, né? Mas a pessoa tem que se autoconhecer, né? Eu acho que buscar autoconhecimento é uma coisa que eu faço bastante, tá? Eu adoro aqueles testes, MBTI, DISC, adoro. Eu acho que toda forma que a gente tem de se conhecer é importantíssimo. E o que tu é DISC, executora? Eu nem não gravo. Não lembro? Não gravo. Pelo teu jeito, tu é executora Eu sou total. super. Tem coisa que eu tenho que me aguentar que eu não posso, assim. Tem algumas profissões que eu exerço hoje que eu não posso, mas eu sou super executora. Querendo executar, resolver tudo, como tu falou. Querendo resolver tudo. Incrível. E nessa jornada de autoconhecimento, porque tu é incansável, assim, de conhecimento, né? Que você falou ali da constelação familiar. Eu sou curiosa também. Eu constelei não faz muito tempo. E eu também adorei a experiência. E eu queria te perguntar com relação a essa questão de autoconhecimento que você falou, porque a constelação também, provavelmente, você passou por uma experiência de constelação. Sim. Buscando autoconhecimento, buscando ressignificar algumas coisas. Nessa tua jornada de autoconhecimento, eu queria que tu compartilhasse algo que foi, assim, uma virada de chave na tua vida, que tu teve, uma resposta que passou a fazer sentido e que talvez mudou ou te fez entender o teu jeito de ser. Quando meu pai faleceu, eu comecei a visitar clientes, assim, né? Pra conhecer os clientes, entender a demanda. Porque era algo que ele fazia. Ele fazia muito isso. E aí, parecia que o pessoal não me levava muito a sério, assim. Assim, eu não sei vender. Porque eu sempre fui boa pra comprar. Pra vender eu nunca fui boa. Assim, vou ter que fazer um treinamento, algo assim pra me aprender a vender. Aí fui fazer uma mentoria com a Renata Nunes sobre vendas. Primeira coisa que ela me disse: tu tem que mudar a tua roupa. Tem que mudar o jeito que se veste? Nossa, mas eu só uso terno. Não, mas tu usa terno rosa, laranja, amarelo. Tu tem que usar terno preto? O quê? E tu tem que mudar os brincos? Os brincos, que eu adorava brinco grande. Tu tem que prender o cabelo? Renata, tá de brincadeira, né? Era só que faltava eu ter que mudar minha roupa pra me adaptar ao mundo masculino. Tu vai ter que fazer isso? Quando tu vai pra praia, tu vai de vestido longo? Não, né? Tu vai de maiô, né? Então tu estás no mercado de trabalho masculino, tu tem que se vestir como homem. Daí eu brinco, só não usei cueca, tá, gente? E aí eu mudei a roupa. Tá? Mudei totalmente, assim. Hoje já sou eu novamente aqui. Mas durante alguns anos eu mudei totalmente. Durante 5, 6 anos eu mudei totalmente a minha forma de vestir. Impactou na hora. Como se a embalagem fosse mais importante do que o produto. Olha só. Porque eles já criavam ali um preconceito. Eu sempre fui muito colorida. Muito, muito colorida. E aí, mudando a roupa, já mudou o posicionamento. Isso é incrível, assim. Então, a gente tem que se adaptar. Aquilo pra mim foi muito ofensivo. De início, assim. Como assim eu tenho que mudar minha roupa? A roupa é minha. O que alguém tem com isso? Sabe? Então, assim, hoje eu percebo que eu tava errada, assim. A gente tem que se adaptar. É assim que a gente muda o mundo, não é fazendo briga. É se adaptando aos locais. Tem locais que eu já participei que eu não gostaria de voltar. Mas talvez se eu não tivesse passado lá, não teria mudado. Né? Por exemplo, assim, eu fui a primeira presidente mulher do Extremo Sul numa associação empresarial. Depois que eu entrei, entrou mais 5. A gente passou a ser referência em Santa Catarina da quantidade de mulheres que tinha. Então, assim, não é sobre ser a primeira. É sobre abrir portas para outras. Porque a gente também precisa de ter mais coragem. E não pense você, assim, que eu quis ir como presidente. Eu fui empurrada. Meu marido me empurrava, o Bira lá de Orleans me empurrava, o César de Criciúma me empurrava. Eles me empurraram para ser presidente. Não foi uma coisa que eu quis ser, eu não queria ser. Eu tinha uma menina de 8 meses na época. Nossa. Então, assim, eu sempre falo assim, nós mulheres precisamos muito da ajuda dos homens. Eles têm muita coragem. A gente precisa muito da coragem deles, do empurrão deles. Né? Então, isso é muito importante também. E quando você assumiu
essa posição de liderança, com esse respaldo e incentivo de outras pessoas que viu em ti alguém que tinha competência para estar lá, como foi estar lá? E de que forma você acha que você pôde impactar na vida de outras pessoas? Fazendo algo que você não queria num primeiro momento, você não se imaginava, mas você tinha habilidades para aquilo. Como que foi essa experiência e de que forma você se sentiu realizada de fazer algo lá, assim? Quando eu fui convidada para ser presidente da Associação Empresarial de lá, de Orleans, né? O meu avô perguntou para mim quanto de dinheiro eu ia ganhar. Daí eu assim, não, vô, não é dinheiro, é voluntário? Como assim voluntário? Eu respondi pra ele, vô, eu vou ganhar o que o dinheiro não compra. Que são amigos, network. E eu vou ter a oportunidade de estar ao lado de empresários que já passaram pelo que eu tô passando. E eles vão me ajudar demais. E eu te digo assim, ó, eu entrei na associação empresarial pra ajudar. A mais ajudada fui eu. Porque quando tu começa a conviver com pessoas que já passaram pelo que tu passou, o teu fardo fica mais leve. A tua vida fica mais leve. Porque se o teu colega já passou e deu certo, vai dar certo pra ti também. E ele fez daquela forma, ele agiu daquela forma. Tu pode tentar agir daquela forma também. Então, os ensinamentos que eu tive na associação empresarial, pra mim, foram extremamente importantes, assim. E assim, ó, o que é bacana? Eu penso assim, de que forma que eu mudo a cidade de forma rápida? Porque é pensando na cidade, não só nas empresas. Porque automaticamente assim, ó, se tu muda o empresário, tu consegue mudar as empresas mudam as pessoas que trabalham nelas e as pessoas mudam a cidade, né? Eu pensei assim, a forma mais rápida de mudar o mundo é através do estudo. Eu tenho que trazer o treinamento da Disney para dentro da associação. Eu trouxe o treinamento da Disney para dentro da Associação Empresarial de Orleans. E via aquela sala lotada, aquilo me arrepiava, assim. E aí todo mundo começava a ver que quem participava da associação empresarial estava crescendo. E todo mundo começou a querer participar. Quando a gente entrou na associação, a gente tinha 34 associados. Quando a gente saiu, tinha quase 200. E hoje tem quase 300. Então, assim, o quanto é importante de um ir ajudando o outro. Hoje eu vejo a associação cada vez maior. Sabe? A gente tem que torcer pelo sucesso do outro. Isso também acho que é muito importante. Então eu digo assim, ó, se eu ajudei a associação empresarial, que bom, mas eu fui muito mais ajudada. Com certeza. E a associação pra mim hoje continua sendo uma filha. E hoje eu tenho 12 filhas, né? Porque como vice-presidente da FACISC, do Extremo Sul, eu cuido de 12 associações. Então pra mim também isso foi um aprendizado. Eu tenho contato com muita gente que me ensina. E eu sempre falo o seguinte, assim, ó, se eu tô numa mesa e a pessoa mais inteligente da mesa sou eu tô na mesa errada. Então eu sempre tô em mesas que a pessoa mais inteligente da mesa não sou eu. Tô sempre em mesas aprendendo. Isso pra mim é muito legal. Às vezes quando alguém me convida pra tomar um café, eu vou, daí a pessoa pergunta assim, Taina, mas que estranho que tu aceitou tomar um café comigo. Daí eu assim, sabe quem já tomou um café comigo? Que eu também achei estranho? A Sônia Hess, dona da Dudalina. Era ex-dona, né? Depois ela vendeu. Tá, mas ela tomou um café contigo, assim, ela ficou das 8 às 12 da manhã comigo. Ela não sabia quem eu era, ela aceitou tomar um café e ela me ensinou coisas que eu nunca aprendi em faculdade nenhuma, em curso nenhum. Por que eu não tenho que retribuir da mesma maneira? Então, é isso, sabe? É tu pagar o bem com bem. Acho que é isso que é importante. Demais, hein? Demais, todas essas vivências, experiências. E principalmente a percepção clara da tua missão, assim. Daquilo que tu entrega com tanto amor, com tanta verdade. Nossa, amei de verdade te conhecer e saber de toda essa tua trajetória, que realmente é... Não à toa é de alta performance pela tua disciplina, mas é de muita entrega, assim. De muita entrega da tua energia, da tua inteligência, do teu tempo de qualidade. Sim. A gente tá chegando nos minutos finais, essa 1 hora sempre passa tão rápida, né? Uma pergunta de mãe agora. Tu já falou que passa tempo de qualidade, que brinca, mas de que forma tu faz ou tu não faz a Duda, a Maria, né? Que você falou de Maria, a Maria Eduarda,
entender, ela é bem nova ainda, né? Mas de que forma tu faz ela entender esse papel do poder do feminino, do poder da mulher, dessa... Eu leio um livro para minha filha que se chama Princesas Escalam Montanhas. É lindo, assim, o livro, porque ele mostra, através de exemplos, que a menina, que a princesa, ela não é o estereótipo da menina de salto, linda de vestido. Que a princesa, ela pode escolher fazer o que ela quiser, ela pode fazer tudo, né? Eu queria saber dessa tua experiência, da tua vivência, de que forma tu trabalha essa questão do poder do feminino na Maria. Eu fui criada para não lavar louça. O meu pai dizia que ele não tinha filha para lavar louça. E não sei se isso foi bom ou se foi ruim. Agora, a minha filha, não. A minha filha ama lavar louça. Então, assim, ela tem que fazer as escolhas dela. Ela ama lavar louça, ela ama cozinhar. Eu não sei cozinhar. Sabe? Então, assim, ó, eu acho que o feminino dela, ela tem sonho em casar. Ela fala em casamento. Né? Então, isso é muito bacana, assim, porque ela é diferente de mim. E tá tudo bem. É sobre aceitar o outro. E assim, ó, ela faz brigadeiro com 8 anos, que tu fica de cara, eu queimo. Se eu vou fazer brigadeiro, eu queimo. Ela faz perfeito, ela fez um bolo semana passada nas férias. E se convidar ela pra cozinhar, ela ama. Mas claro, é a vontade, por exemplo, lavar louça. Lá em casa a louça é comigo, né? Meu marido cozinha e eu tenho que lavar louça. E eu brinco que eu não gosto de lavar louça, né? E de vez em quando eu falo, mãe, eu não quero lavar louça pra mãe. Não. Só que de repente ela vem e começa a lavar louça. Porque ela pede pra lavar louça, sabe? Então eu acho assim, ó, é deixar a minha filha fazer as escolhas dela. Então se o sonho dela for ficar cuidando da casa, pra mim tá tudo bem. Tem que seguir o que o coração dela manda, não o que eu acho que é certo, né? Isso não quer dizer que o que os meus pais faziam era errado, né? Era outra geração, era outro mundo. E tá tudo bem, sou bem feliz não gostando de lavar louça. Não tem problema nenhum. Mas eu passo dificuldade por não saber cozinhar. Talvez se eu soubesse, seria mais fácil. Né? Então, assim, é deixar minha filha fazer as próprias escolhas. Muito bem. Taine, nós estamos chegando na pergunta final. Essa pergunta final, ela é uma reflexão baseada no que nós acreditamos que toda pessoa traz uma grande lição com a sua trajetória, com a sua história. Então, nesse momento, eu queria te convidar para passar a régua na conta da tua vida. No sentido de voltar no tempo, analisar toda essa tua trajetória, as escolhas, as tuas habilidades, as tuas características, as dificuldades, as provações. E se fosse resumir isso tudo numa grande lição que a tua vida e a tua trajetória traz, dizendo assim, eu, Taine, vivi o que vivi e aprendi que nunca se pode desistir do que a gente sonha. E como eu te falei, assim, se Deus coloca um sonho no coração da gente, é porque a gente pode realizar. Muito bem. Taine, redes sociais. Taine _Librelato. Tá, e é o Taine com T-H-Y? É T-H-A-Y-N-I. Tá. TH. Eu brinco, né? É um nome indígena, que significa luz, brilho e força, escrito em inglês. Meus pais avacalharam. Por isso o nome da minha filha é Maria, tá tudo certo, todo mundo entende. Mas o significado faz todo sentido e combina com o teu ser, então... mas não deveriam ter escrito em inglês, né? Tá tudo bem, né? E tem uma outra pergunta que a gente sempre pede. Às vezes o convidado não sabe responder de bate-pronto, mas não tem problema. Pode responder depois se não vier ninguém na tua mente. A gente sempre pede para o convidado refletir se tem alguém que de alguma forma te impactou ou te impacta, que te inspira, que tem uma história, uma grande lição, que você acha que faria sentido estar aqui no Vivi e Aprendi. Nossa, eu gostaria de indicar a Astrid Barato, da Carbonífera Catarinense. Eu sempre falo assim, ó, ela é a Luísa Trajano de Santa Catarina. Ah, é? Se prepara. Opa! Vamos querer trazer ela aqui, então. Pode trazer. Tu ajuda a gente nesse meio de campo? Já mando mensagem agora pra ela. Se ela te inspira, olha, deve ser... Inspira. Nossa, a história dela é forte, assim. Que bacana. Muito obrigada pela indicação, então. Taine, foi realmente um prazer imenso te ter aqui com a gente. Foi muito especial a tua entrevista. Eu tenho certeza que trouxe muitas reflexões para quem ficou conosco aqui até o final.
E realmente você é um ser de luz que veio pra ser protagonista. Ai, amei, muito obrigada. Veio total, total. Não veio pra passar desapercebida de forma alguma. Eu quero te agradecer por ter ficado aqui com a gente até o final. E quero te lembrar mais uma vez que nós estamos lá no Instagram, @viviaprendipodcast, com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Tchau e até o próximo episódio.